O secador barulhento abafava parte do burburinho no salão Beleza Real, um espaço modesto, mas acolhedor, no coração de Vitória. Valéria movimentava suas mãos com destreza enquanto finalizava o penteado de uma senhora, os olhos atentos, a respiração compassada. Seu toque era leve, preciso, um dom que muitos duvidavam que ela pudesse ter, por causa da deformidade em sua mão direita. Desde pequena, aprendeu a conviver com os olhares curiosos, as perguntas desconfortáveis e o preconceito disfarçado de pena. Mas o que doía mais era a dúvida alheia sobre sua capacidade. Você tem mãos de fada, minha filha, elogiou Dona Célia, sorrindo no espelho. Eu me sinto outra mulher. Valéria sorriu, aquecida por aquelas palavras sinceras. Trabalhar com beleza era sua paixão. Sonhava em abrir seu próprio salão, um espaço onde mulheres pudessem se sentir poderosas, independente de qualquer padrão. Mas sonhos, às vezes, pareciam distantes demais quando a realidade insistia em esmagá-los. Foi então que a porta do salão se abriu abruptamente. O ambiente se transformou num palco de arrogância e desprezo. 3 mulheres da alta sociedade entraram, vestindo roupas de grife e exalando superioridade. Beatriz, a líder do trio, deslizou os olhos pelo salão com visível desdém. Será que aqui fazem um serviço minimamente decente? Comentou em voz alta, para que todos ouvissem. As outras 2 riram, cúmplices. O dono do salão, Ricardo, um homem de olhar frio e mãos ávidas por dinheiro, correu para atendê-las pessoalmente, ignorando as outras clientes. Senhoras, que honra! Sentem-se, temos os melhores profissionais. Valéria ficou tensa. Já sabia como aquele tipo de situação terminava. Ricardo se virou para ela, e sem hesitar, ordenou em tom baixo. Valéria, pode ir para os fundos. Deixe que outra pessoa atenda. O impacto foi como um golpe seco no peito. O salão ficou pequeno, sufocante. Dona Célia arregalou os olhos, indignada. Mas Valéria não podia reagir. Não naquela hora. Apenas baixou os olhos, engolindo o nó na garganta. Que absurdo! A idosa sussurrou. Você merece mais do que isso, minha querida. Valéria forçou um sorriso, mas seu coração queimava de vergonha. Era sempre assim. Sempre invisível. Sempre descartável. Mas então, algo inesperado aconteceu. No canto do salão, uma mulher elegante, discreta, observava tudo em silêncio. Seus olhos captavam cada detalhe, como se aquele momento fosse crucial. Seu nome? Larissa. O salão fervilhava de risadas forçadas e conversas afiadas enquanto Valéria caminhava até os fundos, sentindo o rosto queimar de vergonha. Ela já havia passado por muitas humilhações na vida, mas aquele momento parecia um golpe cruel do destino. Mais uma vez, era descartada, reduzida a nada. E essa decoração? Tão simples, Beatriz comentou, erguendo uma sobrancelha, analisando o ambiente com desprezo. Ricardo, bajulador, sorriu nervoso. O que importa é o serviço de qualidade, senhora. Vou chamar nossa melhor profissional para atendê-la. Mas Beatriz não parecia satisfeita. Em vez de seguir para a cadeira indicada, caminhou pelo salão, os olhos varrendo os funcionários até parar em Valéria, que tentava esconder-se no fundo do salão. Ei, você aí, chamou, a voz carregada de malícia. Você trabalha aqui? O salão inteiro parou. Valéria respirou fundo, tentando manter a calma. Sim, senhora. Beatriz inclinou a cabeça, como se analisasse um objeto defeituoso. Então por que ele disse para você sair? Você fez algo errado? As risadas abafadas das amigas de Beatriz perfuraram o peito de Valéria como lâminas afiadas.
Beatriz caminhou até ela, os olhos brilhando com algo perverso. Ah, entendi, disse, segurando o queixo, fingindo espanto. Isso é inacreditável. Você é aquela cabeleireira com a mão deformada, não é? O mundo parou. Um silêncio desconfortável tomou conta do salão. Era como se o chão tivesse sumido debaixo dos pés de Valéria. O constrangimento era insuportável, mas Beatriz não havia terminado. Me digam, como é possível cortar cabelo com uma mão assim? Continuou, virando-se para suas amigas. O veneno em sua voz era tão frio quanto cortante. Antes que Valéria pudesse reagir, Beatriz segurou um copo de suco, e como se fosse um acidente, virou o líquido gelado sobre Valéria, sujando sua roupa e cabelo. O salão explodiu em gargalhadas. Valéria fechou os olhos por um segundo, tentando conter as lágrimas. O nojo estampado no rosto de Beatriz a fez sentir-se menor do que nunca. Dona Célia se levantou, indignada. Isso foi longe demais. Mas Beatriz riu, fingindo inocência. Nossa, que desastrada, não foi minha intenção. Então, uma voz firme e controlada cortou o ar, silenciando o salão. O que diabos foi isso? Todos se viraram. Larissa, que até então observava tudo, agora caminhava lentamente em direção a Valéria, com um olhar sério e implacável. O salão mergulhou em um silêncio cortante. Todos os olhares se voltaram para Larissa, a mulher elegante que até então havia permanecido discreta. Seu tom de voz não era alto, mas carregava um peso avassalador. Era o tipo de autoridade que não precisava gritar para ser ouvida. Beatriz, que até então se deleitava na humilhação de Valéria, virou-se lentamente, forçando um sorriso. Oh, me desculpe, disse, tentando parecer inocente. Foi um acidente. Mas Larissa não se convenceu. Seus olhos frios perfuravam Beatriz como lâminas afiadas. Um acidente? Repetiu, cruzando os braços. Engraçado, eu vi tudo. E posso garantir que não foi um acidente. As amigas de Beatriz trocaram olhares nervosos. Ricardo, que sempre se curvava diante dos clientes ricos, hesitou. Valéria, ainda com o suco escorrendo por seu uniforme, não sabia se sentia alívio ou pavor. Então, Larissa se virou diretamente para ela. Você é Valéria, certo? Ela assentiu, insegura. Eu vi a forma como você trabalha. Seu talento é impressionante. O ar parecia pesado demais para ser respirado. Desde quando alguém falava com ela assim? Desde quando alguém via seu valor? Você merece algo melhor do que isso aqui, continuou Larissa. E então, as palavras que ninguém esperava foram ditas. Eu sou Larissa Vasconcelos. Tenho uma rede de salões em São Paulo e um instituto de beleza de alto nível. Quero te oferecer um treinamento exclusivo. Tudo pago. O salão congelou. Beatriz arregalou os olhos, surpresa e furiosa. Como assim? Ela se adiantou, rindo com desdém. Você quer investir nela? Larissa manteve seu olhar fixo em Valéria. Eu quero investir no talento dela. Valéria sentiu as pernas tremerem. Isso era real? Ou era mais uma daquelas armadilhas do destino, só para arrancar dela a esperança que mal conseguia segurar? Mas antes que pudesse reagir, Ricardo deu um passo à frente. Com todo respeito, Dona Larissa, mas acho que está se precipitando. Valéria é limitada. O salão prendeu a respiração. Larissa soltou uma risada baixa, descrente. Limitada? Ou o senhor tem medo de que o talento dela ofusque sua mediocridade? Ricardo ficou pálido. O coração de Valéria batia tão forte que podia ouvi-lo nos ouvidos.
Será que aquilo estava mesmo acontecendo? Foi então que Ricardo, enraivecido por ter sido exposto, deu o golpe final. Se você pensa que pode ir embora assim, Valéria, está muito enganada. Está demitida. O impacto foi como um soco. Mas antes que pudesse sentir o peso daquela decisão, Larissa apenas sorriu e respondeu calmamente. Ótimo. Agora ela pode começar uma nova vida. O som da palavra demitida ainda pairava no ar quando Larissa se virou para Valéria e sorriu, como se nada daquilo fosse uma perda. Pelo contrário, parecia o começo de algo grandioso. Você vem comigo, Valéria? A pergunta era simples, mas carregava um peso indescritível. Ricardo cruzou os braços, um sorriso de escárnio estampado no rosto. Vamos ver quanto tempo dura essa caridade, murmurou. Mas antes que Valéria pudesse responder, Beatriz, ainda indignada, atirou outra bomba no meio do salão. Sinceramente, Larissa, está desperdiçando tempo e dinheiro. Essa aí? Ela nunca será grande coisa. Os olhos de Valéria brilharam com um misto de dor e revolta. Você vai ver, murmurou baixo, mas firme. Larissa sorriu. Era isso que queria ouvir. Vamos. Você tem uma nova jornada pela frente. 2 meses depois, já em São Paulo. Valéria respirou fundo ao encarar o prédio imponente do Instituto Vasconcelos, onde aprenderia as mais modernas técnicas de beleza. Era um mundo completamente novo, brilhante, sofisticado, e acima de tudo, implacável. No primeiro dia de treinamento, ela sentiu na pele o peso do preconceito. Regina, uma instrutora renomada e temida pelos alunos, não perdeu tempo em deixar claro o que pensava. Se quiser mesmo continuar aqui, vai ter que me provar que não vai ser um fardo, disparou, olhando para a mão de Valéria com desdém. Os outros alunos riram baixinho. Era a cena do salão se repetindo, mas agora em uma escala muito maior. A primeira semana foi um inferno. Tudo parecia impossível. Os cortes precisavam ser precisos, os penteados exigiam destreza, e Valéria se sentia um desastre. As noites eram passadas em claro, os dedos tremiam de exaustão, e a dúvida começava a tomar conta. Eu não vou conseguir, sussurrou para si mesma, olhando suas mãos doloridas no espelho. Mas então, uma surpresa a aguardava. Certa noite, depois do expediente, Larissa a encontrou sozinha no salão de treinamento, praticando com lágrimas nos olhos. Está pensando em desistir? Perguntou suavemente. Valéria olhou para ela, sentindo a frustração sufocá-la. Eu não sei se sou boa o suficiente. Larissa se aproximou e segurou as mãos dela, olhando diretamente em seus olhos. Você já venceu quando decidiu lutar. Agora, termine o que começou. E foi como se algo dentro de Valéria acendesse. Ela respirou fundo, e pela primeira vez, não viu sua limitação. Viu uma oportunidade. Na manhã seguinte, ela chegou ao instituto diferente. Os olhares de desdém ainda estavam lá, mas agora não tinham mais poder sobre ela. E quando pegou a tesoura e começou a cortar, o salão inteiro silenciou. O salão de treinamento estava em silêncio. Todos observavam Valéria com olhares mistos de surpresa, incredulidade e respeito. A mesma mulher que semanas atrás era alvo de sussurros maldosos, agora segurava a tesoura com a precisão de uma artista. Regina, a instrutora rígida, cruzou os braços, tentando esconder o choque ao ver o penteado perfeito que Valéria acabará de concluir. Isso foi sorte, murmurou, incomodada. Mas não era sorte. Era talento bruto, disciplina e a decisão inabalável de nunca mais ser diminuída. Os alunos que antes riam dela agora cochichavam entre si, surpresos. Ela aprendeu tudo tão rápido.
E faz tudo de um jeito único. Larissa, que assistia de longe, sorriu. Era exatamente isso que esperava. No dia seguinte, algo inacreditável aconteceu. Uma cliente VIP do instituto se recusou a ser atendida por outro profissional e exigiu que Valéria fizesse seu cabelo. Eu ouvi dizer que essa menina tem algo especial, a mulher disse, desafiando Regina e os outros alunos. Valéria sentiu as mãos suarem. O momento que poderia definir seu futuro havia chegado. Ela respirou fundo, ignorou os olhares duvidosos e começou a trabalhar. Cada movimento era calculado, cada mecha penteada com precisão. Não havia hesitação. Não havia medo. Quando terminou, o salão inteiro prendeu a respiração. A mulher se olhou no espelho, e seus olhos se encheram de lágrimas. Isso é inacreditável. Regina não conseguia esconder sua expressão de surpresa. Ela havia sido obrigada a engolir o próprio preconceito. Parece que subestimei você, disse a instrutora, tensa. Mas Valéria apenas sorriu. Ela não precisava mais da aprovação de ninguém. O que veio depois foi ainda mais impactante. Na semana seguinte, Larissa a chamou em seu escritório e fez um anúncio que mudaria sua vida para sempre. Você concluiu o curso com excelência, Valéria. Agora, quero lhe fazer uma proposta. Valéria engoliu em seco. Que proposta? Larissa entregou-lhe um contrato. Quero investir no seu sonho. Vou financiar seu próprio salão em Vitória. Valéria sentiu o coração disparar. Era o começo de algo grande. Era o começo de sua nova vida. Ela voltou para casa não como a cabeleireira rejeitada do passado, mas como uma mulher pronta para fazer história. E o primeiro passo? Comprar o salão onde foi humilhada. O cheiro familiar de tintura e spray de cabelo preencheu o ar assim que Valéria cruzou as portas do antigo salão Beleza Real. Mas agora, ele não pertencia mais a Ricardo. Ela havia comprado o lugar. Ricardo, o mesmo homem que a humilhou e a expulsou, agora estava falido e prestes a fechar as portas. Sentado atrás do balcão, com uma expressão amarga, ele a encarou. Então é verdade, sua voz saiu rouca, carregada de incredulidade. Você comprou meu salão. Valéria manteve a postura firme. Não havia mais medo em seu coração. Não é mais o seu salão, Ricardo. Agora, é meu. O ex-patrão respirou fundo, tentando manter a compostura, mas a humilhação era visível. Ela tinha vencido. Mas o choque do dia ainda não tinha acabado. No meio da tarde, uma cliente inesperada cruzou as portas do salão renovado. Beatriz. Ela usava óculos escuros e um vestido de marca, mas sua postura não exalava a mesma arrogância de antes. Havia algo diferente nela. Algo quase vulnerável. Eu preciso de um horário com a melhor cabeleireira daqui, disse, sem perceber com quem falava. A recepcionista sorriu. A melhor cabeleireira daqui? Bom, você já a conhece. Beatriz tirou os óculos e congelou ao ver Valéria diante dela. Seus olhos se arregalaram. Seu rosto perdeu a cor. Não, não pode ser. Valéria cruzou os braços, aguardando a reação da mulher que, no passado, a reduziu a nada. O silêncio foi sufocante. Você é a dona? A voz de Beatriz saiu fraca. Sim. E a melhor cabeleireira do salão, respondeu Valéria, sem tirar os olhos dela. Beatriz desviou o olhar, tomada pela vergonha. Então, de forma inesperada, ela fez algo que ninguém no salão poderia prever. Eu sinto muito pelo que fiz, sua voz tremeu. Fui uma pessoa horrível. O salão inteiro observava em silêncio.
Valéria poderia humilhá-la da mesma forma que foi humilhada. Poderia fazer Beatriz sentir cada gota da dor que lhe causou. Mas, em vez disso, ela fez algo muito maior. Valéria sorriu e disse calmamente: o passado não pode ser mudado, mas o futuro, esse sim, você pode escolher como escrever. Beatriz piscou, surpresa. Você me perdoa? Valéria respirou fundo. Ela já não carregava mais ressentimentos. Sim. E naquele instante, Beatriz sentiu algo que nunca havia sentido na vida: verdadeira humildade. Mas a reviravolta final ainda estava por vir. No final do expediente, Ricardo se aproximou dela, com os olhos carregados de derrota. Eu estou precisando de um emprego, admitiu, sem olhar nos olhos dela. A Valéria do passado teria sentido prazer em vê-lo se rebaixar. Mas a Valéria do presente era muito maior do que isso. Ela pegou um uniforme e o entregou a ele. Então, bem-vindo ao meu salão. O ex-patrão engoliu em seco. Agora, ele trabalharia para a mulher que desprezou. E isso era a maior lição de todas. O novo salão Beleza Real era irreconhecível. As paredes antes opacas agora brilhavam com tons sofisticados, os espelhos refletiam não apenas beleza, mas histórias de superação. E Valéria? Ela se tornará uma referência no ramo da beleza. O salão estava sempre lotado. Pessoas de todas as classes sociais queriam ser atendidas por aquela cabeleireira que anos atrás foi ridicularizada, mas se reergueu com dignidade e talento. Um dia, durante um evento especial, Larissa entrou no salão com uma notícia bombástica. Valéria, eu não poderia estar mais orgulhosa de você. E é por isso que estou aqui para te convidar para ser minha sócia em uma nova rede de salões de luxo pelo país. O salão explodiu em aplausos. Era a consagração de uma trajetória inacreditável. Valéria engoliu o choro. O caminho até ali tinha sido cruel, mas agora ela via que cada dor, cada lágrima, cada humilhação, haviam valido a pena. Durante a cerimônia de inauguração da nova rede de salões, Valéria subiu ao palco para receber um prêmio por sua contribuição na inclusão de profissionais com deficiência no mercado da beleza. Com os olhos marejados, pegou o microfone. Se eu estou aqui hoje, é porque uma mulher viu em mim o que eu mesma não conseguia ver, disse, lançando um olhar carregado de gratidão para Larissa. E agora, eu quero fazer o mesmo por outras pessoas. A plateia se levantou em aplausos. Era um momento inesquecível. No final da cerimônia, Valéria recebeu um envelope misterioso. Dentro dele, uma carta que fez suas mãos tremerem. Minha filha, não sei se tenho o direito de escrever para você depois de tudo que fiz. Mas preciso que saiba que sempre te amei. Quando você nasceu, eu fui fraca. Tive medo do que o mundo faria com você e fiz o que considero meu maior erro, fui covarde. Mas eu te acompanhei de longe. Vi sua trajetória. E hoje, pela primeira vez, sinto que posso dormir em paz. Você não precisa me perdoar. Só precisava saber que eu sempre estive aqui. Era de sua mãe. Valéria sentiu as lágrimas correrem por seu rosto. Ela nunca soube quem era sua mãe, pois fora deixada em um orfanato ainda bebê. E agora, ela descobria que sua mãe esteve observando sua vida o tempo todo. Respirou fundo, segurando a carta contra o peito. Em vez de se afundar na dor do passado, Valéria escolheu honrar sua história. Ela não era mais a jovem humilhada naquele salão. Agora, era uma mulher forte, respeitada e grata. E sua história se tornaria inspiração para o mundo. Ela venceu. Espero que tenha gostado da história de hoje.
Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.